Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que Deus já nos deu vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nessa manhã, no nome de Jesus, estou entrando aqui neste canal para bendizer, louvar e agradecer o Senhor. O Senhor tem sido bom, tenha nos guardado, tenha guardado o nosso lar, tenha guardado as nossas famílias na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, no nome de Jesus, se você não for inscrito, te convido a inscrever neste canal, no nome de Jesus, deixar aí nos comentários seu pedido de oração, onde eu estarei, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, intercedendo a seu favor, intercedendo, glórias a Deus, a favor daquele que almeja receber do Senhor Jesus. Pois saiba que Jesus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus nessa manhã, glórias a Deus, já está atento a ouvir nosso clamor, já está atento, glórias a Deus, a ouvir as nossas petições no nome do Senhor Jesus. Nessa manhã eu vou deixar uma palavra aqui, né? Glórias a Deus, a qual direcionou o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, que se encontra no livro de Atos. Glórias a Deus. No nome de Jesus, para nós refletirmos sobre a paz de Jesus. No livro de Atos, capítulo de número 7, e o versículo, glórias a Deus, aleluia, de número 31, vou ler até onde o Espírito Santo de Deus direcionar meu coração, diz assim: Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, e a este Moisés ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? E a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecerá na sarça. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no mar vermelho, no deserto por 40 anos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor direcionada ali, né? Glórias a Deus ao seu servo Moisés. Senhor Jesus, quando Ele quer fazer para a nossa vida, né? Glórias a Deus, quando Ele quer enviar o livramento, enviar a providência dEle, né? Ele fala aos nossos corações, envia, né, servos para estar falando, né? Jesus Cristo entra na misericórdia, entra com o seu poder, com a sua graça, né? Glórias a Deus. Jesus Cristo ali abriu um mar para Moisés passar, para Moisés ali, né? Glórias a Deus ter, aleluia, o direcionamento de Deus e ver que a mão do Senhor estava estendida, né, sobre a vida dele. Glórias a Deus e sobre aquele povo. Assim também, Senhor Jesus, é com nossas vidas, porque aonde Jesus coloca as mãos, aonde Jesus entra com providência, né? O mal não pode permanecer, mas o mal, ele tem que sair pela palavra do nosso Deus.
pela libertação do nosso Deus, pela providência do nosso Deus. Nessa manhã, o nosso Deus já está sendo, um Deus de provisão e providenciando para nós, abrindo, portas, abrindo mares, glórias a Deus, abrindo a janela do céu, derramando o seu poder, derramando a sua providência, como ele foi Deus ali de provisão para aquele povo, abrindo o mar vermelho. Deus está abrindo as janelas do céu nessa manhã, está providenciando para nós o melhor de Jesus, o melhor de Deus vai chegar nessa manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos buscar a face do nosso Deus, para que o nosso Deus venha fazer o melhor que está almejando o nosso coração receber de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, nessa manhã, Jesus, nós já estamos aqui diante da sua face, diante da sua presença, Deus, e nós cremos e acreditamos, Senhor, que nessa manhã o Senhor já está direcionado, Deus querido, Pai amado, às nossas famílias, a nossos lares, Senhor, aos nossos pedidos, Pai, Deus querido, Pai amado, de orações, Jesus, meu Deus, que nessa manhã o Senhor venha perdoar, Deus, as nossas falhas, as nossas dívidas, as nossas ofensas, o nosso olhar falar, que nessa manhã, Deus, o Senhor venha perdoar as nossas falhas, Senhor, as nossas iniquidades, venha, Senhor, entrar com providência, Deus querido, Pai amado, naquilo que nós almejamos nessa manhã, receber do Senhor, porque sem o Senhor, Deus querido, Pai amado, nós não podemos obter vitórias, nós não podemos, Pai, conseguir ultrapassar as barreiras, a seta, a praga, as divisões, o mal, Senhor, mas nessa manhã nós temos o Senhor como nosso pastor e nós sabemos que quando nós direcionamos ao Senhor as nossas vidas, Senhor, as nossas petições, Pai, nós podemos obter vitória. Que nessa manhã o Senhor seja um Deus querido, Pai amado, de provisão na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, naquilo que nós almejamos e receber do Senhor. Nós cremos que nessa manhã o Senhor já está entrando, Senhor, com providência, Deus, para a nossa vida, para a nossa família, com providência, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, Senhor, que nessa manhã o Senhor vai queimando e destruindo, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, que nessa manhã o Senhor vai pegando todo o mal, Senhor, Jesus, de dentro da nossa casa, do nosso lar, Jesus, esse mal que entrou, Senhor, para destruir, Senhor, esse lar, essa família, olha aí, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, com olhar de compaixão, Jesus, com olhar de misericórdia, vai quebrando as maldições, vai quebrando, Jesus, nessa manhã, a oração ao contrário, vai quebrando, Senhor, esse olho maldito, Senhor, meu Deus que está estrendido, meu Deus e meu Pai, sobre esse lar, sobre essa família, Jesus vai destruindo, Senhor, nessa manhã, a barreira, a seta, a sujeira, a enfermidade, a praga, a oração ao contrário, a inveja, Jesus, nessa manhã vai destruindo, meu Deus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, nessa manhã, e vai destruindo, Deus querido, Pai amado, aquilo que foi, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, armado, Senhor, pelo inimigo, Senhor, nenhuma ferramenta, Senhor, que foi preparada, Jesus, nessa manhã, meu Deus, prosperará, porque o sangue de Jesus tem poder nessa manhã, o sangue de Jesus tem poder nessa manhã, tem poder, Jesus, tem poder para curar, tem poder, Jesus, para libertar, tem poder para transformar, tem poder, Jesus, para entrar na causa e na peleja, para, Senhor, destruir a obra do mal, destruir, Senhor, o desânimo, a tristeza, destruir, Senhor, a angústia, a seta, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai entrando, Senhor, na peleja, vai entrando, Senhor, na peleja, derramando, Senhor, o seu poder, derramando, Senhor, a sua graça, derramando, Senhor, a sua misericórdia. Jesus tenha misericórdia, Jesus tenha misericórdia, Senhor, seja um Deus, meu Deus e meu Pai, de misericórdia, de livramento,
de livramento, Senhor, nesse lar, Senhor, nessa casa, Jesus, que necessita, Pai, e precisa da ajuda do Senhor, que necessita, Pai, e precisa do milagre do Senhor, da transformação do Senhor, da libertação do Senhor. Meu Deus, passa nessa manhã e vai, Senhor, entrando, meu Deus, na causa, Jesus, entrando, meu Deus, na peleja. Senhor, repreenda a divisão, repreenda, Jesus, a seta, a praga, a oração ao contrário, a inveja, a feitiçaria, a macumbaria, o olhar de maldição. Jesus, vai quebrando, Senhor. Vai quebrando nessa manhã a divisão, vai quebrando nessa manhã as armadilhas, Senhor. Meu Deus, entra nesse lar, entra nesse casamento, Jesus. Meu Deus, quantos casamentos, Senhor, que necessita da ajuda do Senhor, que necessita do milagre do Senhor. Passa nessa manhã, Jesus, transformando, guardando ele, guardando ela, Senhor, guardando, Senhor, nessa vida sentimental. Restaura, Jesus, restaura as vidas, Senhor. Vai restaurando, Senhor, esse casamento. Vai restaurando, Senhor, essa vida conjugal. Pai, meu Deus, tenha misericórdia e passa, Jesus, passa nessa manhã, restaurando, salvando, curando, Jesus, libertando, Jesus, dando, Senhor, revestimento espiritual da cabeça, Pai, até as plantas do pé, Jesus, da cabeça, Pai, até as plantas do pé, Jesus. Vai retirando, meu Deus, toda maldade, todo espírito do vício, espírito da destruição, que saia no nome de Jesus, que saia do nosso lar, que saia da nossa casa, que saia da nossa família. Jesus vai operando, Jesus vai transformando, Jesus vai revestindo. Passa, Jesus, passa nos cômodos da nossa casa. Jesus vai entrando nos quartos, na sala, Jesus. Ah, Senhor, no banheiro dessa casa. Ah, Jesus. Ah, Senhor, na copa, na cozinha. Senhor, nos quintal. Jesus, nas calçadas, nessa laje. Jesus, nessa garagem. Jesus vai cobrindo, Senhor, com teu sangue, com a sua graça, com a sua misericórdia, transformando esse lar, transformando, Senhor, esses familiares, Jesus, que necessita da ajuda de Jesus, que necessita do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, passa nessa manhã. Jesus, passa nas escolas, abençoa lá, Jesus, as criancinhas. Senhor, livra elas, guarda elas, Senhor, e capacita a sua vida. Dai a livramento, Senhor, nos trânsitos, na rua, Senhor, em casa. Jesus, onde houver uma criança, cobre ela, Jesus, com o seu poder, cobre ela, Jesus, com a sua graça, cobre ela, Jesus, com a sua misericórdia e livra ela, Senhor, meu Deus. Nos hospitais, Senhor, quantas criancinhas que estão lá, acamada, doente, enferma e problemática. Senhor, eu peço ao Senhor que nessa manhã esteja direcionado lá, Senhor, a vida dessa criança, livrando ela, curando ela, dando livramento e transformação. Jesus, abençoando esse pai de família, essa mãe de família. Jesus, que nessa manhã saiu ali, Senhor, ao encontro, meu Deus e meu Pai, ali, Senhor, do seu trabalho, do seu ganho de vida. Jesus, que o Senhor vai estendendo as suas mãos e vai abençoando ele e vai abençoando ela, Senhor, no seu trabalho. Jesus, abençoa lá, livra, Senhor, da perseguição, livra da seta, livra da praga, livra da armadilha, Senhor, meu Deus, do inimigo, Senhor.
Senhor, meu Deus, livra das lutas, Senhor, do dia a dia, Pai. Quantos, Senhor, que no seu trabalho tem perseguição, tem calúnia, Senhor, que nessa manhã o Senhor vai destruindo as calúnias, vai destruindo, Senhor, as armadilhas preparadas. Ah, Jesus não prosperará, porque o sangue de Jesus nessa manhã tem poder para livrar, tem poder para cobertar, tem poder, Jesus, para estar direcionado ali, Senhor, na causa dele, na causa dela, na causa desse jovem, na causa dessa jovem, na causa, Jesus, dessa criança. Senhor, opera, Senhor, livra, Senhor, salva, guarda eles, meu Deus, da fúria do adversário, guarda eles, meu Deus, das armadilhas preparadas, da ferramenta preparada. Ah, Senhor, não prosperará, Jesus, na vida deles, Pai. Senhor, joga por terra os impedimentos, joga por terra, Senhor, os embaraços, joga por terra, Senhor, a fúria do adversário. Queima, Jesus, queima, vai queimando, Senhor, toda a ferramenta preparada. Jesus, que nessa manhã o Senhor venha curar, que nessa manhã o Senhor venha transbordar, Senhor, na vida deles, Pai, e dai, Senhor, revestimento espiritual nas nossas vidas, Senhor, das nossas cabeças, Senhor, até as plantas do nosso pé, Jesus, das nossas cabeças, Senhor, até as plantas do nosso pé, Jesus. Cura, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Jesus nos cura de dentro para fora, cura todo organismo, Senhor. Cura a mente, o coração. Jesus cura a carne, os ossos, a corrente sanguínea. Jesus vai passando, Senhor, com o seu poder, vai passando com a sua graça, com a sua misericórdia, Pai, e vai nos curando e nos libertando, Senhor, de toda ferramenta, Senhor, preparada, Senhor, não prosperará, porque o sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar, para transformar, para guardar, Senhor, a vida dessa pessoa, Jesus, que nesse dia de hoje o Espírito Santo de Deus esteja direcionado à vida dela, Senhor. Que ao decorrer, Senhor, de dias, Senhor, semanas, Senhor, e meses e anos, Senhor, com o Espírito Santo de Deus esteja estendido sobre as nossas vidas, sobre, Senhor, os propósitos do nosso coração. Jesus, nós cremos que o Senhor já entrou na batalha nessa manhã, para, Senhor, nos ajudar a lutar, Senhor, e a vencer, Jesus, porque sem o Senhor nós não podemos, mas com o Senhor, que é o nosso pastor, nós sabemos, Jesus, que nada vai nos faltar. Não vai faltar a unção do Senhor, o revestimento do Senhor, o milagre do Senhor, a transformação do Senhor. Não vai faltar, Jesus, o seu amor no nosso coração. Não vai faltar, Senhor, as suas palavras, Jesus, nas nossas bocas. Não vai faltar, Senhor, revestimento espiritual. Jesus, nessa manhã, nós louvamos o Senhor e agradecemos, Pai. Agradecemos, sim, Jesus, pelo livramento, pela bênção, pela cura, pela vitória, pela transformação, pela libertação. Jesus, nós louvamos e agradecemos, pois até aqui o Senhor tenha nos operado e tenha, Senhor, guardado as nossas vidas, tenha operado, Senhor, a Jesus, e tenha dado revestimento espiritual. Nós louvamos o Senhor e agradecemos pelo Senhor ter escolhido nós, Senhor, como servo do Senhor. Jesus, que o Senhor continua direcionado às nossas vidas, continua, Jesus, na peleja, continua, Jesus, nos livrando, Pai, do mal, da seta, da praga, da oração ao contrário, da inveja, da feitiçaria, macumbaria, Senhor, do olhar de maldição. Quebra, Jesus, e joga por terra
toda maldade, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e cremos e agradecemos nessa manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Agindo o Senhor e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Amém. E eu creio que nessa manhã Jesus já estendeu as mãos, já está nos guardando, nos capacitando, nos livrando, né? Glórias a Deus da fúria do adversário. Glórias a Deus, porque onde Deus chega, todo mal tem que bater em retirada. E eu creio que nessa manhã Jesus Cristo já chegou na minha vida, já chegou na sua vida, já está direcionado às nossas famílias, no nome de Jesus. Permitindo Deus, eu entrarei aqui, orarei a seu favor, a favor da sua vida e a favor de transformação e transbordação do Espírito Santo de Deus sobre os nossos lares e família, no nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se você não for inscrito, né, entrar aí, escreve neste canal no nome de Jesus, para estar ajudando a levar a mensagem a vidas que necessita e precisa da ajuda de Jesus. Deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário no nome de Jesus. Toca o sininho de notificação para você estar recebendo as orações no seu lar, na sua família. Deixe o seu pedido de oração e eu estarei intercedendo a seu favor, a favor da sua família, no nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe e que você tenha um bom dia na presença de Jesus.